Pedro. Bom dia, Cláudio. Enquanto o Supremo está à espera de Messias, né, o Supremo coleciona problemas, dúvidas e críticas. Até porque ontem o ministro Dias Toffoli colocou sigilo máximo na investigação que envolve o Banco Master. O que isso significa? O processo já estava em segredo de justiça. E nós devemos lembrar aqui que o segredo de justiça, ele é a exceção à regra da publicidade do processo. Todo processo, em regra, ele é público. Quando tem alguma informação sigilosa, casos que envolvem, por exemplo, família, o mundo privado muito mais do que o interesse público, aí nós temos a opção da decretação do segredo de justiça para um processo. E existem escalas dentro do segredo de justiça. Por exemplo, só os advogados das partes podem ter acesso ao que está sendo ali tratado. E esse sigilo máximo, ele impede até mesmo a consulta do nome dos advogados que estão peticionando, do andamento do processo. E a pergunta aqui é a seguinte: o que o Supremo Tribunal Federal tende a esconder do Banco Master? É isso que a população precisa saber. Por que estamos colocando sigilo nessa investigação nesse momento? Em primeiro lugar, porque o caso do Banco Master foi parar no Supremo Tribunal Federal? Porque há um deputado que está sendo investigado e ele tem o chamado foro por prerrogativa de função. É o deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. Esse deputado já é investigado no Supremo. A prática é que quando há uma investigação em relação a um réu, o ministro que tem esse processo no seu gabinete é o chamado prevento, ou seja, ele recebe o processo referente àquele réu que já está sendo investigado de alguma forma no Supremo Tribunal Federal. Quem é o ministro responsável por investigação envolvendo esse parlamentar? Ministro Cássio Nunes Marques. Ora, Pedro, mas você não falou que foi o ministro Dias Toffoli que decretou o sigilo? Por que isso foi parar nas mãos do ministro Dias Toffoli? É mais um ponto de interrogação nessa sequência de dúvidas que o caso do Banco Master tem em relação ao Supremo Tribunal Federal. Mas vamos avançar. A partir daí, o relacionamento de parentes dos ministros com esse caso salta aos olhos. A esposa do ministro Alexandre de Moraes recebeu dinheiro, foi contratada pelo Banco Master, atuou em processos do Banco Master. A esposa do ministro Dias Toffoli, que tomou essa decisão, foi sócia de um escritório de advocacia que atua para o Banco Master. Vejam só essa relação, se ela não é para lá de suspeita. E se nós não deveríamos ter total transparência nesse caso, justamente para proteger qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de suspeita em relação ao envolvimento de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal nesse caso. Mais do que isso, o Banco Master financiou um evento no exterior com a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi o Banco Master que financiou esse evento que aconteceu lá fora, com a presença de Alexandre de Moraes, de Gilmar Mendes, de outros magistrados e convidados. Nesse caso, a transparência deveria ser mais do que a regra, justamente para ser como a história da mulher de César. Não basta ela ser honesta, precisa parecer honesta. E nesse caso, o Supremo Tribunal Federal precisa parecer que está de portas abertas para investigar um escândalo que vai tirar uma quantia vultosa do Fundo Garantidor de Crédito, a qual todos nós que somos correntistas, a qual todos aqueles que são investidores têm uma garantia de até R$250 mil dos seus investimentos. Essa quantia vai ser usada para pagar esse escândalo que está sendo agora investigado sob escuridão no Supremo Tribunal Federal. É muito grave o que está acontecendo. É preciso dar essas respostas para que nós tenhamos confiança na justiça. O Supremo Tribunal Federal não pode esconder da população, das vítimas do Banco Master, o que está acontecendo, o que foi colhido de prova a respeito desse caso, quem são os envolvidos, quem fez lobby pelo Banco Master, porque convenhamos, ninguém chega a um esquema dessa magnitude sem mexer alguns pauzinhos
próximos ali do poder, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário. O que nós estamos cobrando aqui é luzes nessa investigação, que pode chegar a 12 ou 17 bilhões de reais de prejuízo. E não é só um esquema que pode ter ocorrido com erros que foram cometidos ali pelos administradores do banco. Tem fraude sendo investigada, tem crime mais grave sendo investigado nessa história. Então, o melhor que a justiça tinha de fazer nesse caso era justamente o oposto do que está sendo feito. E me espanta um pouco que Correios esteja na capa de jornal hoje. Essa notícia trazida pelo Cláudio também, que é super importante, a respeito da sabatina do Jorge Messias. A notícia que a Sônia vai trazer agora sobre a questão da Venezuela, do Donald Trump, do acordo com o Brasil. Isso tudo é muito importante, mas essa história do Banco Master desapareceu das manchetes. Repito aqui, as outras notícias também são importantes, mas por que estamos esquecendo um assunto que mexe com tanta gente poderosa e que poderia trazer para os brasileiros explicações sobre algumas dúvidas que nós temos a respeito da participação de quem tem cargo, quem tem mandato, quem está envolvido com o poder nesse escândalo? É, no mínimo, muito suspeita toda essa história que está se desenrolando a respeito da investigação do Banco Master. Sônia Blota, direto de Paris, trazendo o seu destaque na abertura do Jornal Gente também. Fala, Sônia, bom dia.